Olá, é segunda-feira, dia 6 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com seu carinho e audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre obesidade. Isso mesmo, e ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego, tem também as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e a obesidade já atinge 20% das pessoas adultas. Os dados são do novo relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e também da Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo o documento, o sobrepeso em adultos passou de 51,1% em 2010 para 54,1% em 2014. A tendência de aumento também foi registrada na Avaliação Nacional da Obesidade. Em 2010, 17,8% da população era obesa. Em 2014, o índice chegou a 20%, sendo a maior prevalência em mulheres, 22,7%. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema que vamos conversar hoje aqui no nosso programa, vamos bater um papo daqui a pouquinho com o Dr. Joaquim Branco, ele que é cirurgião bariátrico. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a doutora Cíntia Salgado, endocrinologista, mestre em ciências médicas e preceptora do Hospital Agamenon Magalhães. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. A obesidade e o sobrepeso vem crescendo no Brasil com maior impacto nas mulheres e crianças. Segundo o panorama da segurança alimentar e nutricional feito pela Organização Pan-Americana de Saúde, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e a obesidade já atinge 20% das pessoas adultas no país. Muita gente decide procurar cirurgia de redução, mas é preciso estar consciente da necessidade do procedimento. O grupo de pacientes que são encaminhados à cirurgia hoje, dentro dos protocolos vigentes no país, seriam aqueles que tiverem obesidade grau 2, ou seja, acima de 35, com doenças associadas, correlatos com obesidade, e acima de 40, não necessariamente sem ter doenças associadas. A Patrícia e o Ricardo faziam parte do segundo grupo de obesos. Ele tinha 120 quilos e uma série de complicações. Eu vinha tendo os problemas de colesterol, de glicerídeo alto, autoestima um pouco baixa, até que uma prima minha fez o procedimento e me indicou. 8 meses depois do procedimento, Ricardo já tinha perdido 58 quilos. Para isso, precisou de acompanhamento e dedicação. Você, eu acho que mais ou menos um mês, você fica entrando num processo de líquido, pastoso, e você sente falta. Não que você venha aguentar comer essas comidas mais sólidas, mas a sua cabeça, se ela não tiver trabalhada, se ela não for trabalhada pelo psicólogo, você pode cometer alguns erros de, no caso, escondido mesmo, querer comer uma comida sólida que você não aguenta, você não suporta. Todo esse processo é fundamental para que o resultado seja positivo. Afinal, a reeducação é o objetivo da cirurgia. Uma vez operado, e aí a operação ela tem por objetivo mudar radicalmente os seus hábitos, hábito dentro do contexto alimentar e hábito dentro do contexto da atividade corporal. Patrícia relutou para fazer a cirurgia. Quando foi convencida da necessidade, perdeu o medo, topou passar pelo procedimento. Eu me informei muito, li muito sobre o assunto, conversei com minha psicóloga, fui às reuniões que o Dr. Walter faz também todo mês. E só depois disso foi que eu resolvi encarar assim, a transformação, né? Depois de muito consciente do que eu estava me submetendo.
Ela não gosta da ideia de recomendar o processo cirúrgico para outras pessoas. Se preocupa com a prevenção e a educação alimentar, principalmente das crianças. Não me arrependo porque o estágio que eu estava já era um estado muito avançado. Eu não gosto de dizer que eu recomendo, mas se você está num caso que era como o meu, que você tem, que a sua saúde está debilitada, que isso começa a atingir o seu psicológico, que você já não consegue conviver mais consigo mesmo e com as outras pessoas de uma maneira saudável, eu indico que a pessoa procure se informar bem sobre a cirurgia, porque é uma mudança radical e você tem que estar preparado para assumir aquilo. Para o cirurgião bariátrico, a prevenção deve ser praticada por pais, escolas e pelo governo. Afinal, o processo de educação alimentar é mais saudável e prazeroso. A prevenção é fundamental. Então, a cultura alimentar é muito importante. Uma outra coisa é a atividade física. Ter aquela vida saudável de uma criança que precisa correr, ela precisa exercer atividade física, sabe? Então, isso está dentro da reformulação e prevenção dos hábitos. Senão, isso vão ser crianças obesas. Pois bem, ótimas informações. Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações e também dicas para você que está em casa nos acompanhando. Mas agora a gente quer abrir o espaço do programa para que você venha participar conosco. Você pode responder a nossa enquete. Hoje, a pergunta que vamos fazer a você é a seguinte: você costuma exagerar no consumo de doces e frituras? Liga para a gente quer saber, 3424-1977. Você pode ligar, participar, responder a enquete, também mandar alguma pergunta sobre o tema para os nossos convidados. Essa sua pergunta também já pode ser enviada através da internet. Acesse lá facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage, já está disponível, você acessa, deixa sua dúvida, daqui a pouquinho vamos repassar para os nossos convidados. Participe também através do WhatsApp, o nosso número é o 99418-1206, 99418-1206. Acesse o WhatsApp, deixa aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho os convidados terão o maior prazer em esclarecer a sua dúvida. E olha só, o crescimento econômico, a urbanização e a mudança também nos padrões de consumo são alguns aspectos que explicam o crescente aumento do sobrepeso. O relatório da ONU que a gente mostrou agora há pouco também aponta que muitas famílias têm deixado aí de consumir os pratos tradicionais e têm aumentado a ingestão de alimentos ultraprocessados e também de baixa qualidade nutricional. A partir de agora a gente vai aprender muito mais sobre este tema. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados. Doutora Cíntia Salgado, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite, bom dia a todos que estão nos assistindo. Também queria dar as boas-vindas aqui ao doutor Joaquim Branco, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, um prazer imenso poder compartilhar conhecimentos para as pessoas que necessitam esclarecimento e boas informações. A gente falando sobre obesidade, a gente lembra, né, que é um problema de saúde. Um problema de saúde é uma doença crônica, a obesidade, a gente poderia classificar assim, doutora Cíntia? Isso, é uma doença crônica que causa danos metabólicos desastrosos, não é? Com a obesidade, com o aumento de peso, você vai começando a ter substratos para desenvolver outras doenças, como diabetes, a hipertensão. Isso tudo caminha em conjunto. A gente ouviu muito o cirurgião bariátrico falar na reportagem que é sempre e muito interessante a gente tocar nessa questão da prevenção, né? Prevenir sempre é o melhor caminho. Não tenha dúvida, a história da humanidade mostra que os povos não eram obesos, muito poucos povos no mundo eram obesos, no entanto, hoje já tem estudos profundos que mostram que há uma hereditariedade. Se o cliente não tiver o gene da obesidade, ele pode se alimentar erroneamente e não fazer exercício, ele não se torna obeso. Senão, toda a população seria obesa. Eu encaro ao longo dos 21 anos famílias, por exemplo, que não obesos, um filho obeso. Geneticamente, se for procurar o gene da obesidade, naquela geração, aquele gene se tornou dominante e não recessivo. Então, tem um componente genético. Você encontra famílias obesas, filho magro. O que é isso? Ele não herdou do pai ou da mãe a genética da obesidade.
No entanto, o favorecimento da grande quantidade de obesos hoje no mundo é hábitos. Claro que é hábitos. Eu lembro, eu sou matuto aqui do interior de Pernambuco, eu não vi obeso. Eu só tive um coleguinha que era um pouquinho gordo e tive um vizinho do meu pai que era obeso e eu não sabia por quê, também não estudava medicina. Hoje eu sei porque eles eram obesos. No entanto, os hábitos alimentares. Eu vim tomar refrigerante com 10 anos de idade. Eu vejo hoje meus netos querendo, com 4, 3, 2 anos, tomar refrigerante, comer mais pão do que o necessário. Eu não comia pão porque não tinha na fazenda. Nós comíamos, era o cuscuz, era o milho. Esses hábitos. Então, o mundo se abriu para a porta da alimentação errônea. Nós comemos muito mal, qualidade e quantidade. Se nós comêssemos quantidade com qualidade, não teríamos tanto problema. Mas nós temos quantidade com uma péssima qualidade, ingerindo alimentos que podem se transformar em gordura. Concordo muito com esse pensamento, doutor. Doutora Cíntia, em relação à descoberta, a partir de que momento a gente pode perceber que uma criança ela pode desenvolver ali esses transtornos e chegar à obesidade, por exemplo? Existe algum ponto de partida que a gente nota que aquela criança tem a predisposição e vai ser obesa? Você já nota pequenininho através da herança, né, da própria herança herdada, como foi falado, e através também dos hábitos alimentares e do próprio ganho de peso que você vê visivelmente na criança. A obesidade é classificada justamente por um aumento de peso em quilograma dividido pela altura. Então, se você vê a criança pequenininha com aumento de peso e justamente faz esse cálculo, que é um cálculo chamado que muitas pessoas conhecem, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, e vê que aquela criança está acima do peso, você já pode fazer um diagnóstico precoce. Associado a isso, sempre é importante você questionar aos pais da criança o que está sendo alimentado, porque é o que nós vemos com frequência nas crianças. As alimentações errôneas desde cedo. Por quê? Talvez pelo que foi falado no início do nosso programa, pela mudança de hábitos, tanto de todos, o ritmo mais frequente, a mulher na sociedade assumindo um papel mais relevante no sentido trabalhista, e os industrializados, como se tornam mais fáceis de serem usados, então as crianças vão lá, pegam seu leitinho, pegam sua caixinha, né, que hoje o que mais você vê é produto industrializado em caixa, e isso não pode ser permitido. Então, desde o começo existe essa orientação que deve ser, na minha opinião, assim, radical em relação para um combate a evitar não só a obesidade, mas a obesidade e o que ela traz junto com ela própria, que isso é o prejuízo maior, porque hoje a gente tem um índice de obesos com 20, em torno de 20, 24 anos, muito maior do que tínhamos anteriormente. Isso se deve a lanches McDonald's, eu não posso deixar de falar da McDonald's, porque eles dão até aqueles brindes que eu acho assim, que isso é um estimulante totalmente errado, não é? Para a criança, para o adolescente. E os pais, na vigência de um trabalho árduo, de um trabalho contínuo, muitas vezes se deixam levar por cansaço, por não ter mais força de orientar. Então, isso tudo foi como o Dr. Joaquim falou, crianças hoje em dia cedo tomando Coca-Cola. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhado desde pequeno, Valdo, tem que ser. Em relação até chegar à obesidade, a gente, vocês profissionais médicos, classificam o que a gente viu ali no início do programa, sobrepeso está aumentando, o número da população com sobrepeso e também de obesidade. São vários estágios até classificar e chegar a esse ponto de obesidade. Como é que a gente compreende isso? O que é que a gente compreende por sobrepeso e por obesidade? A conta matemática de dividir o peso pelo quadrado da altura ainda é um artifício utilizado pela Organização Mundial de Saúde, que quando preconizou, ela fez uma conta irreal. Você não pode dividir peso em quilos por metros. Você está dividindo alhos com bugalhos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi o único índice que a Organização Mundial de Saúde preconizou no mundo se identificar os famigerados biafrenses, no meu tempo de estudante de medicina, eram os que não tinham alimento e eram magros demais. E identificar os obesos mórbidos. Essa é uma conta matemática que hoje a medicina cirúrgica ela está combatendo um pouco, porque você pode ter um IMC de 35 e a pessoa ser mais doente do que um obesão com IMC de 45, não ter doenças associadas. Eu digo sempre que a doença obesidade é uma doença física, psicossocial.
Esse é o grande diferencial para o entendimento da obesidade. Se quem tem um excesso de peso e pensa em engordar para fazer a cirurgia bariátrica e voltar ao normal, ele está totalmente errado. É a última chance de um obeso mórbido ou um obeso com doenças associadas chegar à cirurgia. O ideal do cirurgião é que eles fiquem com os endocrinologistas, eles fiquem com os clínicos, fiquem com a boa alimentação, fiquem com a boa orientação. Os Estados Unidos tenta isso há muitos anos. Ele tenta na escola regulamentar tipo de alimento, ele tenta fazer exercício físico, mas quanto mais faz, mais cresce a obesidade. Um exemplo mais típico que nós temos hoje é a China. Eu lembro da China, onde 90% da população trabalhava nos arrozais, no interior, trabalhando e no máximo andando de bicicleta. E comendo uma galinha em média para 12 pessoas. Hoje nós vemos na China o pool de desenvolvimento da obesidade. Por quê? Porque eles tinham o gene da obesidade, mas não tinham os erros alimentares do Ocidente. Nós chegamos lá, o Ocidente chegou Coca-Cola, milkshake, leite condensado, McDonald's, etc. Então, os obesos hoje na China já é um problema de saúde pública. Por quê? Porque são poucos produtivos. O americano não é bonzinho para todos, não. O americano, hoje em dia, ele manda suas assistentes sociais, suas psicólogas, nas casas dos obesos mórbidos para tentá-lo atrair para a cirurgia, já que eles não conseguiram manter a perda de peso. Por quê? Porque o doente obeso mórbido é caro para o país. Ele tem doenças associadas em que nós, os normais, temos que trabalhar para pagarmos essas medicações, esses internamentos. Por isso que a cirurgia bariátrica tem se expandido no mundo com uma frequência muito grande. Não por ser bonzinho, é para transformar a pessoa anormal pelo excesso de peso, para se tornar normal, produtiva para a família e para a sociedade. Quais as principais doenças, já que o doutor Joaquim Branco tocou nesse ponto, quais as principais doenças que a gente poderia exemplificar para quem está em casa entender, que estão associadas à obesidade? Bom, dentre elas temos o diabetes. O ganho de peso favorece, porque alguns pacientes não sabem, adquirir o diabetes tipo 2. A hipertensão arterial anda muito em comum. A apneia obstrutiva do sono, às vezes a gente tem muito paciente que devido ao ganho de peso não consegue respirar bem. É o famoso ronco noturno, secundário à apneia obstrutiva do sono pelo aumento de peso. Além disso, tem a questão psíquica, psíquica que eu digo no sentido de baixa de autoestima, e isso vai levando, aí o que é que você tem? Um paciente tem baixa de autoestima, aí já evita ir para a academia, que são os relatos de alguns pacientes até, porque tem vergonha do seu corpo. Dores articulares, sobrecarga nas articulações, na coluna, então, para quem já tem uma vida sedentária, ganha peso, se torna mais sedentário ainda, fica indisposto. Cansaço físico também a andar. Você sobe uma coisa é uma pessoa com peso normal subir um lance de escada e não chegar no andar seguinte tão cansado. Outra coisa é o paciente que está com obesidade. Ele às vezes nem pode, nem consegue subir e quando chega está acabado. Então essas sobrecargas, principalmente quando o paciente tem aquele famoso corpo que a gente chama de obesidade pera, que é mais largo acima, do tronco para cima, tipo mais ou menos um formato de um funil, então se torna mais constante as sobrecargas e com isso acarreta uma série de doenças ortopédicas, traumatológicas, que se não forem resolvidas, o paciente acaba numa cama, não é? Numa cama pior do que ele está, se não for dado um basta, nem partir para algum tratamento. Essa sobrecarga, né? A psicológica, por exemplo, é muito predominante nas pessoas que estão acima do peso, nesse grau, né, de obesidade. Elas desenvolverem mais depressão, doutor? Sem sombra de dúvida. A doença obesidade, ela é física, pelas doenças que a doutora Cíntia citou, ela é psicológica e ela é social. Resumindo, qualidade de vida. A qualidade de vida hoje em dia significa no ser humano viver bem. E o que é viver bem? Consigo e com os outros. A dificuldade de locomoção. A dificuldade de arrumar trajes para se vestir, que é uma das qualidades de vida que o ser humano é diferente do cachorro, você bota a roupa que quiser no cachorro, ele não pensa, não gosta. A autoestima acaba a possibilidade de emprego. Quantos e quantos não conseguem mais um emprego pelo excesso de peso? Então a qualidade de vida hoje para o cirurgião bariátrico ela é fundamental. Analisar o físico, a doutora Cíntia analisa tudo isso que ela disse, ela tenta corrigir, o cardiologista tenta melhorar, mas
o cliente chega a um ponto que diz, basta. A última etapa é tentar. Digo sempre, tentar antes de ser obeso, tentar se modificar. O cirurgião bariátrico não quer que a população seja obesa, porque tem tanto obeso para operar que não vale a pena. O que nós queremos é reeducar. Eu tenho 4 netos, 2 homens, 2 meninos, 2 meninas. Eu estou tentando e acho que estamos conseguindo, porque minha filha é médica também, meu genro é médico, meu filho ouve esse lenga-lenga há 21 anos, com a filhinha dele já com 1 ano. Então nós estamos tratando, por exemplo, ontem, dia de domingo, almoçamos juntos. A sobremesa, fruta. Então os meninos estão gostando de fruta. Refrigerante não, um suco. Ontem fizeram um suco lindo e tal, bonito, verde, abacaxi. Então nós estamos estimulando eles a adquirirem esses hábitos. Os hábitos que o adulto usa para que a criança se espelhe. É muito importante esse estímulo, né? Dá certo. É difícil no início, é difícil, a mudança sempre ela traz algumas coisas, né? Positivas e também negativas, mas é preciso quanto antes. Eu tenho alguns exemplos, eu documento muito, porque minha clientela é sempre de consultório. Eu tive 5 casos de mães obesas, com criancinhas de 14 abaixo da idade, já obesinha. Operei a mãe com o seguinte intuito, eu digo, eu lhe opero se você fizer sua filha comer e adquirir os seus novos hábitos. Das 5, 3 estão já com 20 anos de idade, acompanhando a dieta da mãe, os exercícios da mãe, as orientações da dieta. Tudo isso faz com que o âmbito familiar é o núcleo da vida. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre obesidade. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo início de semana para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje está no site da Folha de São Paulo. Níveis de obesidade e sobrepeso no Brasil são preocupantes, diz ONU. De acordo com o relatório sobre a segurança alimentar na América Latina, o sobrepeso em adultos aqui no Brasil passou de 51,1% em 2010 para 54,1% em 2014. Já em relação à obesidade, o índice de pessoas adultas obesas subiu de 17,8% para 20%. As mulheres estão ficando mais obesas e um outro dado bastante preocupante é que vem aumentando nas últimas décadas a tendência de sobrepeso e obesidade em crianças menores de 5 anos. No Brasil, 7,3% das crianças nessa faixa etária estão acima do peso. Esse levantamento foi realizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Organização Pan-Americana de Saúde. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente viu esse dado importante, né? E alarmante também, aumentando o número de crianças acima do peso, abaixo de 5 anos, aí já tem um número significativo que preocupa bastante. E a gente diz que também tem uma responsabilidade ali da família. A família também tem responsabilidade nesse aumento de peso, nessa faixa etária principalmente, né, doutora? Abaixo de 5 anos, os pais precisam ser mais vigilantes em relação à alimentação. Isso. É necessário uma vigilância dos pais, uma orientação desde de criança voltada para alimentos saudáveis, saber o que a criança pode comer, evitar industrializados, para a partir daí evitar o que a gente chama desses lanches fast foods, né? Esses lanches alimentares que às vezes o pai pode pensar, não, faz isso porque é mais rápido, a gente tem tempo para ir para a escola, mas tentar dar uma prioridade, porque a partir de criança é que começa tudo. E as complicações e doenças associadas também podem aparecer ali na infância, não é só na fase adulta. Já sim, crianças já podem ser hipertensas, já tem colesterol, triglicerídeos elevados, e a base nossa é a alimentação, dieta. Ok, quando a gente fala no tema obesidade, cirurgia bariátrica também, muita gente tem dúvidas e usam ali como fonte de pesquisa a internet, mas muito cuidado porque ali no ambiente, né, principalmente em redes sociais, a gente encontra muitos mitos a respeito desse tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa. E para não deixar você que está em casa com mais dúvidas, a gente vai mostrar aqui algumas informações e saber dos nossos convidados se se trata de mito ou de uma verdade.
Vamos conferir o que diz a primeira informação aqui no nosso telão. A primeira tela diz o seguinte: a gente quer saber se é mito ou verdade que as chances de obesidade são maiores se os pais forem obesos. Mito ou verdade? Verdade. A predisposição genética também contribui muito. Isso. Ok. Próxima informação. Outra tela, queremos saber se é mito ou verdade. Qualquer pessoa, qualquer um pode fazer uma cirurgia bariátrica? Não. Mito ou verdade? É mito. Nem todo deve ser operado, nem todo obeso. A cirurgia ela é física, psíquico-social. Não é só operar, reduzir estômago, desviar a passagem de comida, não é só isso. Você está modificando uma digestão de um ser humano, mas quem vai comandar tudo é a cabeça, é o membro que vai levar a comida se a cabeça mandar. Se o cliente não tiver a perspectiva, um trabalho pré-operatório, com a psicóloga, com a nutricionista, com o cirurgião, com o seu endocrinologista, não tiver consciência do que vai ser feito nele e ele utilizar bem a cirurgia, a alimentação, terá excelente resultado. Caso contrário, não deve ser operado. E outro ponto importante é o seguinte, foi perguntado anteriormente, apesar de existirem, às vezes, algum viés entre o IMC, que é o que a gente falou anteriormente, para saber se o paciente tem um grau de sobrepeso, ou seja, pré-obeso ou obeso, existe a questão também da indicação pelo grau de peso relacionado com a altura do paciente. Então, não são todos os pacientes que ganham peso que tem indicação para fazer a cirurgia bariátrica. Alguns pacientes, eles requerem apenas mudança de hábitos alimentares e mudança do estilo de vida, como é que está sendo em relação à atividade física. Alguns outros, obesos, claro, com IMC mais alto, que já tem as comorbidades, que já tem doenças incapacitantes, então já tem a indicação de procurar. Mas existem suas indicações que são peculiares. Cada caso é um caso diferente a ser analisado. Então não existe essa generalização de você chegar e dizer assim, não, estou gordo, quero fazer uma cirurgia de obesidade, de uma cirurgia bariátrica para perder peso. Não, existe um trabalho antes de chegar até aí. Então, isso tudo deve ser pontuado, deve procurar o especialista, deve ser bem conduzido, para evitar problemas de saúde futuras, porque a cirurgia bariátrica ela é excelente quando realmente ela é bem indicada, mas se não for bem indicada, pode trazer também complicações. Tem mais um tipo de cirurgia bariátrica ou é só um procedimento que existe? Não, a cirurgia bariátrica já tem mais ou menos definido o padrão da cirurgia. Existe hoje em dia 2 tipos de cirurgia mais utilizada no mundo. Eu sou do início da cirurgia bariátrica no Brasil, onde nós fazemos um processo que foi sendo aperfeiçoado a tecnologia, ajudando por via da laparoscopia. A técnica em si é diminuir o quantitativo de alimento que o cliente consegue engolir. É o primeiro, restritivo, comer pouco porque cabe pouco. Segundo, você faz um bypass, um desvio da passagem do alimento, para haver a desabsorção, ou seja, diminuir a absorção de gordura. Então são 2 princípios, comer pouco porque cabe pouco e absorver menos gordura porque o alimento foi desviado do intestino que absorve a gordura. Esse é o padrão básico no mundo. Novas técnicas têm surgido, tem uma cirurgia chamada sleeve, nós fomos para o país sul-americano que mais faz, é o Chile, tivemos lá em Santiago, treinamos, mas não fizemos porque discordamos de um princípio básico. É uma cirurgia que você tem que preservar, na minha opinião, os órgãos. E a cirurgia simplesmente é tirar 2/3 do estômago. Chama sleeve. Cirurgia boa de fazer, fácil de fazer. Os resultados iniciais são excelentes, mas a longo prazo realmente há um reganho de peso. Existem outras cirurgias alternativas que o mundo está tentando. O humano tem sempre a necessidade de fazer mais, de querer mais, de criar a criatividade do ser humano. No entanto, nós estamos mexendo com um ser humano diferente. Não estamos tratando de uma doença. Nós estamos tratando de uma pessoa que está doente. Então, esse é o padrão básico do cirurgião bariátrico. Ele não deve pensar só em operar por ter excesso de peso. Você tem que operar por saber, através do pré-operatório da psicóloga, da nutricionista, da endocrinologista, do cardiologista, do pneumologista, se ele tem o perfil da cirurgia. Aí sim você tem bom resultado.
Não é uma cirurgia de doença, é uma cirurgia de uma pessoa aparentemente sadio, simpático. Todo obeso é simpático, ele é conquistador, ele conversa bem, é uma maneira dele viver. No entanto, por dentro ele está mal, ele faz a higienização dele próprio mal, ele ronca, a companheira ou o companheiro não aguenta dormir com ele. É um dos problemas que nós temos que analisar como um todo, não é só o peso. Índice de massa corpórea é um item, mas o item é a pessoa. Eu encontro pessoas que não são obesos mórbidos vivendo pior do que um obeso mórbido que não tem diabetes, não tem hipertensão, tem um pouquinho de dor articular, ainda pratica esporte, tem seu emprego. Então é uma cirurgia individualizada, físico, corpo e o social, que é a família. Como é que a gente classifica, né, a obesidade mórbida? É a que ponto essa obesidade? Essa conta matemática que está atrapalhando todos nós. Nós brasileiros agora estamos lutando contra o IMC, que é da Organização Mundial de Saúde, em 1940 e poucos. O excesso de peso ele tem que ser analisado como um todo. Você pode ter um cachorro gordo, um cavalo magro, um cavalo gordo. E são seres que não pensam. Nós pensamos, nós vivemos em sociedade, nós amamos, nós trabalhamos. Então, esse é o aspecto principal. Então, índice de massa corpóreo não é, hoje, por nós brasileiros cirurgiões, o único item para indicar a cirurgia. Ele é um dos, mas conhecer o cliente, como ele vive, como ele se comporta, como ele é na sociedade, como ele está vivendo com ele. Olha, eu sou cirurgião, eu estou ao ponto de falar que a psicologia é tão importante quanto o ato cirúrgico. O endocrinologista é tão importante quanto o ato cirúrgico. Porque o ato cirúrgico é desviar, é cortar, é grampear, tudo bem. Mas e depois? E o antes? Esse é que é o fundamento da cirurgia. Isso que foi falado é muito importante. Na verdade, só para não ficar taxativo, o IMC realmente, ele serve como um guia, mas não é o valor principal. Isso já vem há muito tempo sendo discutido e muitos protocolos, muitos consensos já foram modificados, porque o importante existe essa relação, mas não é uma relação radical, que você só opere o paciente quando ele atingir X, o valor tal. O que é que existe na prática? É você analisar, como foi falado, o paciente como um todo, porque já existe também, baseado pela Organização Mundial de Saúde, valores menores que permitem que o paciente, caso tenha alguma comorbidade, caso tenha algum fator adicional ou de qualquer origem, de qualquer etiologia, psíquico, emocional, de sobrecarga, enfim, isso já foi conversado e já foi abordado e seguido os protocolos, que facilite, que autorize o cirurgião bariátrico e autoriza o endocrinologista com perfeita segurança de você poder dar um laudo autorizando o paciente para fazer cirurgia bariátrica. Eu concordo com o Dr. Joaquim perfeitamente em relação a olhar o todo. Isso não só no âmbito da obesidade, mas eu acho que todo paciente deve ser olhado como um todo. Todo paciente tem suas peculiaridades. Existe a doença? Existe. Mas a medicina é justamente essa associação. Você, como médico, ter o bom senso entre a doença e o paciente, porque existem vários, o ser humano é muito complexo, então existem vários fatores interligados. Por isso que eu vou só recomendar, fazer uma recomendação, como você falou, Valdson. As pessoas olham muito a internet, olham muito o Google. Isso não é uma coisa que eu não acho que seja uma coisa positiva. É melhor você tirar dúvidas, olha, vizinho, e o tal do Dr. Google, né, que chamam, né, Dr. Google para pesquisar as coisas, não é uma coisa saudável, não é nada saudável para um paciente. Então, mais uma vez, procure a pessoa adequada para se corrigir, para esclarecer dúvidas. Esse é o caminho certo. Cada indivíduo, você, eu, Dr. Joaquim, cada um, nós somos diferentes em vários pontos. E o psíquico, claro, tem um papel... porque se a gente for conversar sobre o psíquico aqui, tem um papel de relevância imenso nesse caso, principalmente na escolha, né? Na escolha de poder fazer a cirurgia, de não fazer, existe o medo. Cada paciente se apresenta de uma forma diferente para o seu médico.
Eu falaria um assunto muito importante. Quando eu comecei a cirurgia há 21 anos, havia um padrão no Brasil determinado pelas instituições que só poderíamos operar acima de 18 anos e abaixo de 50, 60 anos. Isso, ao longo do tempo, modificou. Não é o peso, não é a idade, é a obesidade em conjunto com todos os seus fatores. Então, eu não posso negar que já operei pessoas de 14 anos, já operei de 72 anos. Quer dizer, é a idade biológica, não é tão importante quanto a idade vivida, como ele está, como é que está a pressão dele, se ele tem suporte para aguentar um ato cirúrgico. Então, a idade já não é o valor tão predisponente para não fazer a cirurgia. Será que ele está preparado para o pós-cirurgia também? Porque, a princípio, se perde muito peso, né, doutor? Nos primeiros meses. O primeiro mês, 10% do peso. Depois tem um aumento, mas chega a um ponto que dá uma estacionada. É uma homeostase, o equilíbrio. Precisa ter muita disciplina, tem que ter muita determinação, saber o que está fazendo para não ganhar novamente. É possível fazer essa cirurgia, perder bastante peso e depois ganhar todos esses quilos? Eu não diria perder, se vê livre, porque perder você pode achar. É verdade. É o termo que eu uso. Quer achar, doutor. Então, pois é. Então, o que nós recomendamos é acompanhar. Eu digo essa frase desde que comecei a fazer reuniões com meus obesos, eu fazia com 3, 4 no consultório. Eu digo, é um casamento civil do cirurgião sem direito a divórcio com o cliente que ele opera. Se ele vai modificar a digestão, vai modificar a qualidade, a quantidade, quanto, o cliente tem e a família a entender que vai ter que ser o resto da vida acompanhado, ou pela endocrinologista, pelo cirurgião, pela psicóloga, para que ele não desvie da virtude que ele teve de se modificar e viver bem. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema que estamos conversando? Liga para a gente, 3424-1977, linha interativa. Você também pode mandar a sua dúvida através do nosso WhatsApp, 99418-1206, 99418-1206. A gente vai agora a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre obesidade. No bloco anterior do programa a gente acompanhou aqui alguns mitos e verdades a respeito desse tema e a gente vai continuar e saber aqui dos nossos convidados as informações. Se trata de mito ou de verdade? Vamos conferir aqui mais uma tela, outra informação e a gente quer saber dos convidados. É mito ou verdade que a maioria dos casos de obesidade está relacionada com problemas nas glândulas endócrinas? Mito ou verdade? Eu diria que é verdade, mas é verdade, ponto, certo? A maioria dos casos de obesidade está relacionada com problemas nas glândulas endócrinas, sim. Mas por quê? Porque uma das glândulas endócrinas, que é o hipotálamo, é onde ficam substâncias que tanto inibem o apetite, como também podem atuar aumentando. Não só, temos esses receptores também que tem no hipotálamo no nosso estômago. Então, tem a ver com os receptores hormonais no nosso organismo e com essas produções que se chamam incretinas. Isso está relacionado quanto maior os níveis das incretinas, que são substâncias que promovem a saciedade, ou seja, a diminuição do apetite, a gente consegue ter ação delas. Mas essa ativação das glândulas endócrinas, ela vem do externo. Então, ela vem do que o paciente se alimenta ou não se alimenta. Por exemplo, se a pessoa ingere, faz um café da manhã ele come bem no café da manhã, isso vai fazer o quê? Vai mandar para o sistema, a endocrinologia se trata de órgãos que vão mandar sinalizações para o hipotálamo, que vai dizer, não, você já se alimentou o suficiente, então não precisa mais comer. Isso é o sinal. Sendo que nós, seres humanos, somos seres que comemos muito pelo prazer. Esse hábito de sentar à mesa 3 vezes ao dia, como para fazer alimentações regulares, isso existe e pode continuar existindo como forma social, mas não é isso mais que está sendo considerado e sendo avaliado hoje em dia. Então, o que importa é uma alimentação distribuída entre carboidratos, que são os açúcares, de preferência sem ser açúcares
refinados, açúcares mais complexos, as proteínas e os lípidos, também sem ser gorduras saturadas. Os lipídios saudáveis, tipo, um exemplo, azeite de oliva. Então, isso tudo está relacionado com as glândulas, mas o que vem do exterior, a falta de atividade física, por quê? Porque a atividade física, ela inibe também um dos centros do hipotálamo e vai fazer com que você não tenha tanta ansiedade para comer, porque é outro fator. O paciente às vezes não tem fome, mas ele tem ansiedade. Então é aquele famoso beliscador. Ele vai o tempo todinho comer alguma coisinha, Então, é basicamente isso, eu espero que tenha ficado claro, mas é dentro da endocrinologia, mas a culpa não é da endocrinologia, entendeu? A culpa é do que você causa com o sistema endocrinológico. Ok. Próxima informação, vamos saber se é mito ou se é verdade. Olha só, quem fez a redução de estômago não pode engravidar. Mito ou verdade? Mito. A verdade é que nós orientamos as obesas que vão se submeter à cirurgia que elas devem preservar a gravidez no período de 1 ano, que é quando ela está perdendo peso. Há um aumento do libido sexual, tanto masculino e feminino, quando diminui a obesidade após a cirurgia bariátrica. A gravidez é um ser que está dentro da mulher e sugando, necessitando de alimentações. Por isso nós orientamos só depois de 1 ano ela engravidarem. Vamos à próxima tela, temos aqui outra informação e queremos saber se é mito ou verdade. Qualquer tipo de obesidade tem ali o mesmo risco para a saúde? Mito ou verdade? Verdade. Qualquer aumento de peso, qualquer tipo de obesidade, até mesmo quem não tem obesidade, quem está ganhando peso, isso tem um risco para a saúde, porque a partir daí vai ter um aumento do peso, aí todo aquele fator de sobrecarga, então risco maior de diabetes, doenças crônicas como hipertensão arterial e outras doenças como ovários policísticos também, porque aumenta a gordura externa, aumenta o que a gente chama, e muitos pacientes já sabem, muitas pessoas que estão nos assistindo já sabem, a resistência periférica à insulina, e fora o sedentarismo, que diminui até a capacidade de trabalho, diminui como o paciente vai se desenvolver durante o dia. Ok, vamos à próxima tela, temos aqui outra informação, mito ou verdade, que você emagrece bem menos nos 6 primeiros meses após a cirurgia bariátrica? Não, mito ou verdade? Não, é mito. Você, depois da cirurgia bariátrica, qualquer que seja a técnica, há uma perda de peso gradual. Primeiro mês, a expectativa é de 10% do peso pré-operatório e vai perdendo peso, acompanhando até 1 ano e 1 mês, ele estabiliza. É o autocontrole, o feedback do organismo humano. Agora, se a cirurgia for mal usada depois de 1 ano e 2 meses, ela será quase que prejudicial a ele. Mas se ela for bem utilizada, bem orientada, bem acompanhada, qualquer das técnicas será excelente para o obeso mórbido. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação para saber se é mito ou verdade, que os chamados moderadores de apetite podem auxiliar no tratamento da obesidade? Mito ou verdade? No tratamento da obesidade, isso é verdade, a frase é verdadeira, mas não é indicado. Não tem indicação formal nenhuma, os moderadores de apetite. Para a gente tratar um paciente que está ganhando peso, o ideal é você ter uma perda de peso sustentada, que você não vai conseguir. Eu estou falando até nos casos mais de sobrepeso, sem ser a obesidade maior, que no caso teria a indicação de cirurgia bariátrica. Mas nesses casos iniciais que os pacientes às vezes se desesperam, vão na farmácia, compram esses moderadores, isso não vai atuar. Pode atuar por um momento, melhorar um pouco, às vezes diminui o peso, o paciente vai para a atividade física, mas depois reganha. Tem o famoso efeito sanfona. Então, não é indicado de forma alguma. Nós temos medicações que já foram até banidas do mercado e estão recentemente de voltas, que são feitas ocasionalmente. Eu, particularmente, não faço uso. Por quê? Porque o que vale a pena é você proporcionar também aos pacientes que querem, que não têm aquela obesidade no nível de uma cirurgia bariátrica, mas precisam perder o sobrepeso dele ou uma gordura externa,
pacientes que têm uma perda de peso sustentada, ou seja, não reganha depois, ou tem uma manutenção. Então já existe um arsenal de drogas que alguns nem atrapalham o sistema nervoso central, alguns atuam também para combater colesterol, o triglicerídeo. Então não adianta tratar só para perder peso. O que adianta é tratar a obesidade pensando no que ela causa, que são os distúrbios metabólicos, a obesidade como um todo. Então a gente tem que pensar no tratamento voltado para isso. E a perda de peso acaba sendo consequência desse tratamento. Isso é importante ficar bem ressaltado, porque as pessoas às vezes ficam tão desesperadas, as mulheres principalmente. As mulheres vão na farmácia, tem propaganda, compram isso. Internet, então, eu peguei uma paciente essa semana, comprou uma caixinha na internet, gastou uma fortuna. Era melhor que ela tivesse procurado antes para a gente fazer um tratamento adequado. Então, não gaste dinheiro na internet fazendo isso. Não tem sentido. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação para saber se é mito ou verdade, que perder peso muito rápido é ruim em todos os casos. Mito ou verdade? Eu acredito que é verdade. Nós não desejamos que o cliente perca peso rapidamente. Nós desejamos que ele vá proporcionalmente à cirurgia e à técnica utilizada, sempre sendo acompanhado. Não é uma cirurgia de uma doença, é uma cirurgia psicossocial. Ele tem que ser acompanhado pela nutricionista, pela psicóloga, pela família. Eu nunca opero um obeso ou uma obesa se não for no meu consultório, com um dos familiares, principalmente o mais íntimo, ou o marido, ou quem sou solteira com a mãe, com o pai. Porque não é uma cirurgia do cliente, é uma cirurgia de uma família toda, de um estar todo. Então nós temos que ter muito cuidado. Operar por operar é melhor não operar. Muda muita coisa além da aparência, né? Muita. O tal do libido sexual é uma das coisas, eu sempre friso, porque é uma das preocupações nossas nas jovens e nos jovens, para que não se tornem uns verdadeiros heróis do sexo. Nós desejamos sempre que ele tenha qualidade de vida. Olha, o ser humano é tão complexo, tão complexo. Quando nós começamos essa cirurgia, essa técnica que nós fazemos, o cliente deixava de ter a fome que ele tinha. Ninguém sabia por quê. Operava um obeso, nós operamos um obeso com 400 quilos. Então, ele disse, doutor, não tem mais fome. Não tem fome. E nós não sabíamos. Os estudiosos descobriram que nós temos um hormônio chamado grelina, é o hormônio da fome. E esse hormônio da fome, nessa técnica cirúrgica, diminui em 90%. Então, você às vezes come por necessidade, não come pela fome que tem. Então, esses são os quadros que nós devemos colocar no cliente, essas preocupações. Não queremos, eu digo sempre ao meu cliente, eu não quero que ele seja cirurgião, eu quero que ele seja cirurgiado. Então, ele tem que saber o que foi feito, para ele poder utilizar bem a arma cirúrgica, entre aspas, a arma, que foi modificada na sua digestão, para ele ter bom resultado a longo prazo. E outro ponto importante, que não é só, esse pensamento não é só na cirurgia bariátrica, é também na parte clínica, como um todo. Porque quando o paciente perde muito peso, estabiliza, às vezes, rápido. Então, a intenção de promover é uma reeducação alimentar. Existe a ansiedade, né? A ansiedade é muito grande dos pacientes em perder um peso rápido. Então, tem gente que quer, o carnaval tá aí. Tem gente que quer daqui para o carnaval perder tantos quilos. E isso não existe. Na prática, a gente não pode chegar e dizer, não, você vai conseguir, porque não vai. Não dá tempo. Então, isso daí tem que ficar. A gente pode tentar começar e você ter algum peso, ou alguma perda de peso. Mas isso não é nada benéfico, porque ele precisa adquirir novos hábitos de vida. E outro ponto importante que você perguntou, Valdson, é em relação à mudança pós-cirurgia bariátrica. Foi falado da libido, mas outro ponto muito importante, que está muito relacionado, é o lado emocional, porque existem uns fatores de compensação. Então, antes o paciente estava destinado, pela compulsão alimentar, por alterações de âmbitos de cunho nervoso, de cunho endocrinológico, a comer, a saciar aquela ansiedade, aquela compulsão com comida. E aí, quando diminui a comida? Então, por isso que é importante o apoio de um psicológico, às vezes de um psiquiatra, porque às vezes existe a troca dessa compulsão. Então, isso é um dado que todos devem ficar e procurar, claro, o cirurgião, a endocrinologista, os médicos assistentes para esclarecer e evitar que haja isso. Quando eu fui ver essa cirurgia na Europa, a minha preocupação sair daqui era trocar comida por bebida alcoólica. Se dizia muito era o alcoolismo.
Então nós passamos 6 meses estudando, fazendo reunião de equipes, para fazer um preparo bem. Identificar quem vai ser alcoólatra ou não depois da cirurgia bariátrica é muito difícil. No entanto, as psicólogas, as endocrinologistas já têm a sensibilidade de ver o cliente não como peso, e sim como a mente. Então isso é fundamental. Eu, nessa grande jornada, para mim, grande jornada, mais de 3 mil operados, é uma grande jornada pessoalmente, não encontrei muitos obesos que se transformaram em alcoólatras, mas adquiri a experiência de não ser um cirurgião plástico. Porque o cliente chega lá, principalmente a mulher, doutor, eu quero ficar bonita emagrecendo. Eu digo, eu não sou cirurgião plástico, sou cirurgião de saúde, entendeu? Então, isso é muito importante. Doutor, e a pelancazinha daqui? E a daqui? E a daqui? Quando nós fizemos o estudo inicial, antes da cirurgia, achávamos nós, quando convidamos o cirurgião plástico, de que as primeiras mulheres que fossem operadas, elas queriam ser reconstruídas, a mama e o abdômen. Ao longo da vida, não é verdade. Porque a mama e o abdômen, ela disfarça. O que ela quer a de mais idade é tirar o papo. Então, esses valores têm que ser compartilhados. Você não pode deixar uma cliente pensando, eu fiquei magra e fiquei feia, ou fiquei magra e fiquei com papada. Você tem que dizer antes. A pele estica, a gordura desaparece, a pele não volta, não é borracha. Então ela vai ter o excesso de pele. Vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade? Vamos dar sequência aqui. Olha só, após a cirurgia, dá para comer como antes e engordar tudo novamente? Não. Mito ou verdade? Não é mito. É uma verdade se o cliente não se conscientizar. A cirurgia ela não só é desviar, diminuir a capacidade de ingesta de alimento. É o todo da vida do cliente. Por isso que eu digo, é uma cirurgia que tem que ter muito cuidado em indicar. Operar por operar, não opere. Tem que ter confiabilidade. Tem o que nós chamamos rapport. É isso que nós estamos fazendo, eu e você, olhando nos olhos, confiabilidade no que eu estou dizendo, na minha experiência, para que ele se conduza assim. O cliente que chega no consultório e diz, doutor, eu quero me operar, não quero saber o que é que o senhor vai fazer, como eu quero me operar. Não opero. Sozinho não faço consulta, tem que vir compartilhado. Vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela, queremos saber se é mito ou verdade. A amamentação, ela protege contra a obesidade? Não. Mito ou verdade? Será? A amamentação, você tem um gasto energético na amamentação, mas eu nunca vi estudo nenhum falando que a amamentação seja uma proteção contra a obesidade. Então, nem isso é um mito. Nem para a mãe, nem para o filho. Não, isso é um mito. Até onde eu sei, isso é um mito. Agora, o que é que acontece durante a amamentação? A amamentação, a mãe já está naquele cansaço constante, com o filho mamando, chorando, cólica, naquela fase inicial que todas as mulheres sabem. Então, ela perde peso, mas isso não quer dizer que proteja contra a obesidade. Uma dúvida que eu fiquei nessa pergunta é o seguinte, como existe o lado genético, aí eu não sei se a pergunta foi voltada do ponto de vista, tipo assim, você passando leite materno para o bebê, você pode proteger? Aí eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas até que eu saiba, a amamentação não protege contra a obesidade. Nem a evitar que essa criança venha ter, nem a mãe vai evitar a obesidade pelo fato de amamentar. Pode auxiliar a criança a desenvolverem mecanismos imunológicos e outro tipo de genes, porque hoje em dia a gente tem a epigenética associada com isso tudo, que é uma ciência que estuda essa parte da genética mais o sistema externo, que vai mudando, que pode melhorar em relação ao perfil. Mas o que dá obesidade foi o que a gente passou durante. Então, como existe uma carga genética alta, a alimentação pode proteger, assim como protege de várias doenças, mas não é uma garantia. Ok, ótima explicação. Vamos agora à próxima tela. Queremos saber se trata de um mito ou verdade. Dá para fazer ali plásticas e tirar o excesso de pele logo após a cirurgia bariátrica. Não. É de imediato ou não? Mito ou verdade? Não, no mínimo 1 ano e 2 meses. Tivemos algumas alterações, sabe, lidar com o público, lidar com a pessoa, principalmente as mulheres. Elas tentaram, sem me comunicar, algumas, a fazer a plástica depois de 6 meses. 1 ano depois, precisou fazer nova plástica na mama e no abdômen. Por quê? Porque ela vai continuar perdendo peso. Ela tem que saber a parte que equilibrou, que o médico, a endocrinologista, olha, você não vai perder peso nem ganhar peso. Você pode ganhar, perder, depende da sua alimentação, da sua orientação. Aí sim, indicada a cirurgia plástica.
nunca antes de 1 ano após a cirurgia bariátrica. Hoje em dia, nós, tanto os cirurgiões bariátricos, como nós endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, esse trabalho é um trabalho multidisciplinar e está voltado para o paciente, assim como em algumas situações, dependendo do local que opera, assistente social também. Então, o objetivo é dar, porque foi o que eu estava conversando com o doutor Joaquim. O cirurgião, na verdade, ele dá todas as orientações, vai explicar, vai fazer a cirurgia. E o endocrinologista, como é um clínico, não é, de origem clínica, então tem aquele poder, você gasta o tempo de uma consulta, você tenta esmiuçar um pouco como é que está sendo a vida daquele paciente. Então, vai fazer medições do abdômen, medições do quadril, de tudo que for necessário, dosar também os nutrientes, os macronutrientes, ver a dieta dela, como é que ela está seguindo e fazer o acompanhamento da perda de peso. E isso existe uma troca entre nós. Nós passamos para o cirurgião e o cirurgião passa para nós, porque o paciente fica mais coberto, mais amarrado nesse aspecto de a gente conseguir oferecer o melhor para ele. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, ainda tem alguma dúvida, manda pra gente, participa, 3424-1977, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp, manda aí sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta com muitas outras informações. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto conferir as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às oportunidades que vamos mostrar a partir de agora no quadro Há Vagas. Então vamos juntos iniciar mais uma semana aqui, trazendo aqui essas oportunidades. Quem sabe uma dessas oportunidades que a gente vai mostrar a partir de agora não se encaixa aí no seu perfil profissional. Olha só, a primeira oportunidade, uma vaga para engenheiro elétrico, exigência de ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 2.100 é o salário. Uma vaga para engenheiro elétrico. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho, agora 2 vagas para corretor de seguros. Exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 968 é o salário. 2 vagas para corretor de seguros. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para assistente administrativo, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. A Avenida Rio Branco, número 155, é o endereço do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o número direitinho, 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas, dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que vamos responder a partir de agora. Vamos conferir aqui no nosso telão. A primeira pergunta é da Maria de Fátima, do Cordeiro, 44 anos. Ela diz o seguinte: tenho 1,73 m e 83 quilos. Estou com o peso ideal? Perto do ideal, não cirúrgico. Lá um pouquinho acima do peso? Acima do peso, endocrinologista, consciência, mudança de hábitos e viver bem. Selimar Soares, do Janga, 61 anos. A dúvida é a seguinte: tem um cisto coloide na tireoide. Ele só opera ou precisa de um acompanhamento? Só acompanhamento, no caso. O cisto coloide é um cisto que não tem nada sólido dentro. Então, é só fazer a ultrassonografia. Não tem indicação de punção, porque ele é um cisto líquido, o coloide significa líquido, e acompanhar, fazer o acompanhamento dele a cada 6, dependendo do tamanho do cisto, ou a cada 1 ano.
Ok, essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Agora a gente vai seguir com o nosso programa, respondendo as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que mandou aí sua pergunta, preste atenção que ela vai ser respondida a partir de agora com os nossos convidados que estão aqui nos auxiliando a entender muito mais sobre o tema que estamos debatendo hoje. A pergunta é do Petrônio, ele diz que está dando parabéns aqui aos convidados e também ao tema do assunto, muito importante, e ele disse que não tem nenhuma dúvida porque todas foram esclarecidas com os convidados. Repassando aqui, né, o reconhecimento do telespectador, o Petrônio de Minas Gerais está acompanhando através da internet. Olha só, o programa ainda está indo longe, hein? Obrigada, Petrônio, isso é importante. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas disse que pesa mais de 61 quilos, foi para a nutricionista e hoje está com 53 quilos. Tem alguns problemas aqui no corretor ortográfico, mas ela disse que agora ela faz caminhada, toda manhã se preocupa em fazer uma alimentação saudável e ela quer perder um pouco mais de peso, quer chegar a menos de 53, que é o peso que está agora, né? Adriana Maria de Moreno. É por aí mesmo, o caminho é esse, é mudar a alimentação, é praticar uma atividade física, o quanto antes fazer isso, melhor. E continuamente. Continuamente. Tem que ter muita disciplina para tudo na vida, né, doutora? Tem que ter disciplina. Não é, se disser que é fácil para quem não está adaptado ter essa disciplina, não é verdade, mas é necessário sair da zona de conforto, que eu acredito que ela já tenha saído, e não voltar atrás. Quando ela precisar ou pensar, ou então não tiver coragem de fazer as caminhadas dela, de seguir a dieta dela, ela repense e pense no objetivo dela, tenha foco, determinação. Ok, outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se a ansiedade, ela influi na obesidade. Eu compartilho que sim. É um dos fatores. A ansiedade é uma modificação realmente da vida, do relacionamento como um todo. E às vezes a fuga é comer mais do que o normal, é se alimentar erroneamente através do alimento, dando saciedade e tentando se sentir bem, ganho de peso. E só complementando, é muito comum, eu atendo várias pacientes, principalmente do sexo feminino, que realmente elas falam, doutor, eu como porque eu estou nervosa, eu estou ansiosa, eu estou sem emprego, desconto da comida, fico em casa. Então, é aí onde a atividade física também entra como um suporte nessa perda de peso e no controle da ansiedade, principalmente. Existem medicamentos que atuam também, que podem ajudar, mas a atividade física é importantíssima nesse caso, porque você libera a noradrenalina, a serotonina, e isso tudo vai ajudando no controle. Ok, temos agora a participação da Maria, ela que mora na linha do Tiro. Ela diz o seguinte: eu tenho uma neta de 1 ano e 9 meses, como sou enfermeira, sempre oriento a minha nora a dar uma alimentação saudável, com frutas, verduras e sucos. Só que eles moram um pouco distante da minha casa, e na última vez que vi minha neta, ela estava um pouco acima do peso. Ela classifica aqui como estava gordinha, né? Pois além da menina comer tudo que ela falou antes, ela também come algumas guloseimas quando vai para casa, refrigerante, toma bastante refrigerante com apenas 1 ano e 9 meses, mistura ali com água e biscoito. Ela diz que acha até um absurdo, né? Às vezes até dão café a essa criança. Gostaria que os convidados dessem um conselho para a minha nora que está ouvindo e acompanhando esse conselho a partir de agora, e ela quer saber qual o risco, né, dessa criança desenvolver a obesidade. Ela diz que a avó materna dessa criança, da neta dela, é obesa, né? E a mãe dela está gordinha, o filho dela diz que é magro. Qual a chance dessa criança ficar obesa? A chance, continuando nesse ritmo que ela está, que a avó está contando, tanto é que está demonstrando que a avó está bem preocupada com a situação da neta, é muito alta, porque se não corrigir logo quando criança, vai evoluir com os maus hábitos alimentares. Então, o correto seria mudar até a alimentação da casa, para a criança não encontrar nada que dê vontade dela comer essas guloseimas, como foi citado. Então, eu acho que a mãe e o pai, caso também esteja cuidando, né, da situação da filha,
procurem comprar alimentos saudáveis e tá tentando mostrar o que faz mal e o que não faz bem. No começo pode haver uma resistência, que é 1 ano e 9 meses que a criancinha tem, mas aos poucos ela vai entender. E a possibilidade, claro, eu vou repetir, mas dessa criança crescer nesse meio, dessa forma, é de se tornar uma pessoa obesa futuramente, ou se não for somente obesa, com ganho de peso, mas ter doenças como diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, triglicerídeos, que isso é importante. Ok, temos aqui outra participação agora da Josélia. Ela diz que tem 1,50 m, pesa 62 quilos. 1,50 m, 62 quilos. Ela quer saber se está acima do peso ou está no peso normal para o tamanho. 1,50 m de altura, e ela quer saber se já pode ser considerada obesa. Sobrepeso. Sobrepeso, né? É pré-obesa, no caso. Ela tem uma tendência, se continuar, ela não relatou se estava tratando ou não, mas se continuando do jeito que ela está, ganhando peso, ela pode se tornar obesa. Tem que se tratar. Tem que tomar cuidado aí na alimentação, praticar uma atividade física, é muito importante, né? Vamos aqui a mais uma participação. Cristiane Oliveira, de Tegipió, ela quer saber o seguinte: quais os alimentos que devem ser evitados para não acumular as gordurinhas na região abdominal? Quem já está com esse problema, que é o caso dela, né, como se livrar desse excesso de gordura na região do abdômen. Ela também dá aqui parabéns aos convidados pelas orientações, e também, que ela complementa, né, eles estão dando uma verdadeira aula. Repassando aqui o reconhecimento de mais uma telespectadora, parabéns aos convidados. Quer saber como eliminar, né, e quais alimentos evitar para não acumular tanta gordura nessa região do abdômen. É a Cristiane. Obrigada pelos elogios. E é muito empolgante falar desse assunto, né? É muito empolgante falar desse assunto. Bom, essas gordurinhas abdominais, você precisa fazer ginástica. Eu não tenho outra recomendação. Não é entrar no programa de atividade física com orientação para atividade aeróbica, atividade, claro, orientada também por um profissional da educação física, para não fazer qualquer coisa. Tudo hoje em dia tem que ser com boas orientações para não ter lesões também. Atividade aeróbica, o abdominal é aconselhável mais para definição, mas para perder essas gordurinhas, fazer uma atividade que gaste, não é? Gaste a energia, perca essas calorias acumuladas. Ok, temos mais participações através da nossa linha interativa. Vamos conferir agora a próxima pergunta que chegou através da nossa linha interativa, 3424-1977, do Jair Albertinho. Ele que é de Jordão Alto, 45 anos. Ele quer saber quais os fatores que causam a obesidade. A gente faz um resumo desse último bloco do programa de tudo que a gente já conversou. São vários fatores. Vários fatores. Um deles que eu prezo muito é a tendência genética de ser obeso. Hábitos alimentares errôneos. A tentativa infrutífera de perda de peso é sempre frequente. Quando o cliente vai ao consultório do cirurgião bariátrico, ele já vai porque tentou tudo. Ele acha que tentou tudo. Ele não foi acompanhado por um psicólogo, um endocrinologista da área de obesidade, que entende da cirurgia bariátrica. Então, os erros comportamentais são muito frequentes na nossa sociedade. Eu sou a sociedade de que vim tomar Coca-Cola, Guaraná, era Guaraná, com 10 anos de idade. Então, a sociedade hoje está predisposta à obesidade. Não tinha carro, a gente andava a pé, no máximo de cavalo ou de jumento. Hoje nós andamos muito pouco. O andar não é só fazer exercício, é o andar. Por exemplo, eu moro no 3º andar, eu subo e desço de escada, eu chego nos hospitais, subo e desço. É a maneira que eu faço para perder peso, ou manter o peso. Então, alimentação. As nossas fontes de viver é a alimentação. Eu digo sempre, se o carro tiver com a gasolina estragada, ele vai e não funciona bem. É a mesma coisa, se alimentar corretamente, se comportando perante a alimentação como um grau muito grande de periculosidade, no sentido de saber escolher o que é bom, só vai fazer funcionar bem a máquina. E a máquina do ser humano, ela é muito complexa. O ser humano pensa, mente, ele se engana, ele faz tudo, enfim, mas não pensa nele. Então vamos pensar na nossa saúde, nossa fonte energética
é a alimentação. Ok, vamos à próxima pergunta. Temos agora mais uma dúvida da linha interativa. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Vamos repassar aqui para os nossos convidados. Janda Gomes, de Jaboatão, ela tem 67 anos, ela diz o seguinte: qual o peso ideal para o diabético? Quem tem gastrite pode tomar leite e café? E quais as frutas recomendadas? Bom, o peso ideal para o diabético é aquele peso que o diabético esteja, que não fique obeso, certo? Que esteja no normal, no padrão normal. Então, eu não posso estimar um peso de 50 quilos, 53, porque eu não estou vendo o paciente. Tem que analisar a estrutura, né? Tem que analisar o paciente como um todo. Então, é o peso que não seja tendendo, se for um diabético tipo 2 também, principalmente, a obesidade. Então, tendendo a ganhar peso. Então, esse seria o peso ideal. Eu não posso estimar o número. Quem tem gastrite pode tomar café com leite? Sim, isso é uma questão tão controversa. Veja só, não tem... o café, ele realmente é ácido no sentido de agredir o estômago, mas eu não proibiria o café para ser tomado, nem o leite. Não existe essa contraindicação para gastrite. Eu sei que alguns profissionais orientam a cortar café, mas não existe nenhum respaldo científico. Agora, o que deve ser evitado é o exagero. Outro ponto, uma coisa é a pessoa tomar uma xicrinha de café pela manhã, um café com leite. Outra coisa é aquela pessoa que já junto com o estresse de trabalho, toma café o tempo todo. Então, aí sim, você pode... Agora, existe uma orientação gástrica, dos gastos principalmente, em eliminar café, o leite não, café, frituras, chocolates, que são alimentos mais ácidos. Mas existe o equilíbrio, tudo é a forma de equilíbrio, nada consenso pautado nesse aspecto, até porque o café é um antioxidante. Então, ele é muito bom para a saúde. Ok, vamos à última pergunta que chegou através da nossa linha interativa. Vamos conferir de quem é, da Maria Rosa, de Boa Viagem. Ela diz o seguinte: meu sobrinho tem 19 anos, faz academia e sente muita insônia. Ele toma um comprimido para dormir e durante o dia ele consome muitos suplementos e outros medicamentos. Os remédios, eles podem deixar o meu sobrinho agressivo e obeso? Ele está fugindo da normalidade. Essas pessoas que frequentam academia, e tem como base a academia e começa a tomar aqueles medicamentos que as academias ou quem convive com as academias orienta, não é benéfico. Tanto ele já tem uma complicação, ele tem insônia. Quando, na verdade, teoricamente, no dia que eu trabalho muito fisicamente, eu vou ter mais sono. Ele está tendo o contrário. Então, é muito preocupante a academia para manutenção da perda de peso, para musculação, muito preocupante do ponto de vista dos alimentos que eles orientam, dos medicamentos bastante ortodoxos, bastante diferentes do dia a dia que o médico não prescreveria. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete. Você que ligou, participou, vamos ver como ficou o resultado. Você costuma exagerar no consumo de doces e de frituras? Foi a nossa pergunta. E olha só, 75% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que costumam exagerar no consumo de doces e de frituras. 25% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou e participou. Estamos agora na reta final do programa. O espaço agora está aberto para as considerações finais. Doutora Cíntia Salgado, endocrinologista, muito obrigado por sua participação. Um último recado, pode ficar à vontade. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui e poder contribuir também com as informações que nós estudamos e queremos orientar melhor a população. A minha mensagem fica para as pessoas cuidarem da sua alimentação, tratar com muito esmero o que você come. Não adianta olhar para um prato e tentar ir com gula para aquele prato sem ter fome. Então, tentem se organizar mais, tentem voltar, tentem se reeducar de forma alimentar. Se for o problema, procure um profissional dirigido ou nutricionista ou endócrino, que seja em cada área, mas pense que o que você come é o que vai fazer de você amanhã
Então, essa é a minha mensagem que eu quero deixar. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Cíntia. Agora eu queria agradecer ao doutor Joaquim Branco, cirurgião bariátrico. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu sou de uma época em que a informação da medicina era o médico que dizia e todo mundo tinha que acreditar. A informação veio melhorar em muito a atuação do profissional. A informação correta, a informação que você dá, que você discute, que você ouve, que você compartilha, para mim é o alcance geral. E a televisão, o rádio, tem feito com que as pessoas vivam mais e melhor. Tanto é que nós brasileiros estamos chegando à média de 80 anos de vida. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Queria agradecer a você que está em casa. Obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!